Olá, bom, estou aqui para resolver com vocês a questão de número 38 da prova A do VEST-MESCAN 2021/1, elaborado pela Fundep. Essa é uma questão, pessoal, envolvendo o que a gente chama de produto de solubilidade, conhecido como KPS, que é uma constante de equilíbrio relacionada a soluções saturadas de compostos iônicos que são praticamente insolúveis. Pois bem, pessoal, veja só, nesse caso aqui, essa questão fala o seguinte, vamos ampliar um pouquinho a tela para facilitar a leitura. Ele diz, os íons cálcio e fosfato são os principais componentes inorgânicos dos tecidos ósseos. A presença dessas espécies químicas nos ossos decorre de uma adaptação do processo evolutivo. Essa adaptação considerou a solubilidade em água dos sais desses íons. Observe o quadro seguinte com os valores de produto de solubilidade a uma certa temperatura. Bem, pessoal, observe então comigo aqui, ó, que nós temos aqui uma tabela de 4 sais com seus respectivos KPS. Muito bem, então ele diz, o sal mais adequado para a formação da estrutura óssea, considerando somente a solubilidade em água, é o... Pessoal, fato que aqui o melhor sal seria aquele menos solúvel. Bom, e aí quando eu falo menos solúvel, obviamente é o que tem a menor solubilidade. Porém, olha o que eu vou dizer para você. Eu não posso olhar simplesmente os valores de KPS. Porque via de regra, quanto menor KPS, menos solúvel, quanto maior KPS, mais solúvel. Isso é um fato. Isso é uma tendência. Porém, esse raciocínio de que menor KPS é o menos solúvel ou maior KPS é o mais solúvel, só pode ser aplicado se você estiver comparando sais que têm a mesma proporção iônica. Como assim, professor? Sais que têm a mesma proporção iônica? Olha só comigo aqui no quadro. Por exemplo, se você pega aqui, ó, o monohidrogeno fosfato de magnésio, veja, é um sal que tem um cátion e um ânion. Da mesma maneira, o oxalato de cálcio é um sal que só tem um cátion e um ânion. Ou seja, eles têm a mesma proporção iônica. Quando tem a mesma proporção iônica, eu posso dizer sim, que o menos solúvel é o de menor KPS. Pelo contexto da questão, claro que nós estamos em busca do sal menos solúvel. Tudo bem? E aí, veja só, pessoal, comparando esses dois, já posso dizer, esse oxalato de cálcio, que tem o menor KPS, é o menos solúvel. Porém, quando eu comparo sais que contêm proporções iônicas distintas, por exemplo, fosfato de magnésio, aqui está até faltando aqui um errinho na fórmula aqui, ó, está faltando um 2, mas o fosfato de magnésio, perceba comigo o seguinte, ele é um sal que contém 3 cátions e 2 ânions. Veja que a proporção iônica é diferente dos outros dois que nós vimos, que só tinha uma proporção de um cátion para um ânion. Veja o outro sal da questão, que é o fluoreto de cálcio. Fluoreto de cálcio, veja, é um sal que tem um cátion e 2 ânions, quer dizer, uma proporção de 1 para 2. Então, nessa ocasião, somente os 2 primeiros sais que a gente comentou têm a mesma proporção iônica, e aí sim posso dizer que o de menor KPS é o menos solúvel. Porém, agora, para avaliar os demais, eu terei que fazer o cálculo da solubilidade desses sais, e aí sim, comparar a solubilidade em água. Então, vamos lá, como que a gente determina, como que a gente relaciona KPS com solubilidade? Pessoal, aí basta você formar uma tabelinha, constituindo aqui o início, a variação, quer dizer, o que dissolveu, o que fica, e o final, que é o equilíbrio. Então, digamos que aqui, no começo, a gente coloque uma quantidade N0 do sal. Não há íons, 0 e 0. Digamos que agora dissolve uma quantidade S, sendo que esse S é a solubilidade molar. E aí, ao dissolver S mols por litro, libera-se S do cátion magnésio e S do monohidrogeno fosfato, já que a proporção é tudo 1 para 1.
No equilíbrio, teremos a sobra, ou seja, vamos lembrar que esses sais são praticamente insolúveis, ou melhor, são pouco solúveis. Quando eu coloco em água, uma parte dissolve, outra parte vai para o fundo, e aí eu terei a sobra que não me interessa. O que me interessa é o quanto dissolve, a solubilidade. E então, no equilíbrio, terei aqui S do magnésio, S de monohidrogênio fosfato. Pessoal, a expressão do KPS para esse sal seria a concentração do magnésio vezes a concentração do monohidrogênio fosfato. Que nesse caso, essas concentrações são concentrações de equilíbrio. Lembre-se, esse cara não entra na expressão da constante de equilíbrio, pois é sólido. Sólidos não entram na expressão da constante de equilíbrio. E aí, quando eu substituo, veja, S é a concentração molar do magnésio no equilíbrio e S também será a concentração do monohidrogênio fosfato no equilíbrio, o que me permite chegar a uma relação de que o KPS será igual ao quadrado da solubilidade, ou a solubilidade será igual à raiz quadrada do KPS. Pessoal, quando os sais são do mesmo tipo, ou seja, mesma proporção de íons, a relação solubilidade-KPS é a mesma. Por isso, o de menor KPS é o menos solúvel. Para esse sal, também já posso afirmar que a solubilidade vai ser a raiz do KPS, porque é o sal do mesmo tipo, o procedimento seria o mesmo. E aí, veja, aqui em cima ficaria a raiz de 10 a menos 6, que daria 10 a menos 3 mol por litro de solubilidade. Esse daqui seria raiz de 1 vezes 10 a menos 8, o que daria 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro de solubilidade. E aí, aquilo que eu falei, sais do mesmo tipo, não preciso perder esse tempo, basta avaliar o de menor KPS, é o menos solúvel. Porém, eu precisaria da solubilidade desse daqui para comparar com os demais. Vamos ver aqui o fosfato de magnésio. Olha, coloco lá uma quantidade N0 em água, não há íons inicialmente, um pouco dissolve, que é a sua solubilidade molar, porém, como a proporção é 1 para 3 para 2, ao dissolver S mol por litro, vai liberar 3 S de magnésio e 2 S de fosfato. Teremos a sobra desse sal que não dissolveu, que ficará no fundo, constituindo lá a parte insolúvel no equilíbrio. Terei aqui uma concentração 3S de magnésio e uma concentração 2S de fosfato que foram formados, foram liberados. Ora, qual a expressão do KPS nesse caso? Pessoal, lembre-se que constante de equilíbrio é dada por concentrações de produtos sobre reagentes, cada um com seu coeficiente, mas sólidos não entram. E aí, então, ficará a concentração do magnésio elevado ao cubo, o coeficiente dele é 3, vezes concentração do fosfato elevado ao quadrado. Ora, sendo assim, o KPS vai ser igual. Qual é a concentração do magnésio? 3S. Aqui está o cubo, tá vendo? Ó, 3S é a concentração, só que essa concentração fica ao cubo. Vezes, qual a concentração molar do fosfato? 2S. Só que essa concentração está ao quadrado. Portanto, eu chego numa relação aqui, ó, 3 ao cubo é 27, 2 ao quadrado é 4, 27 vezes 4, isso dá 108. E, portanto, isso vai me dar aqui 108 vezes S a quinta. Galera, então o KPS aqui é 108 vezes a solubilidade elevado à quinta. Consequentemente, passando o 108 dividindo, posso dizer que a solubilidade elevado à quinta será KPS dividido por 108, ou a solubilidade aqui será a raiz quinta do KPS dividido por 108. Meus jovens, veja que aqui 108 vezes 10 a menos 23, ou melhor, 1,08 vezes 10 a menos 23, é igual a 108 vezes 10 a menos 25. Portanto, ao substituir isso aqui, essa solubilidade ficará a raiz quinta de, olha, 108 vezes 10 a menos 25, dividido por 108,
vai dar 1 vezes 10 a menos 25. Raiz quinta de 1 é 1. Raiz quinta de 10 a menos 25, só dividir aqui a potência pelo índice da raiz, vai dar 10 a menos 5 mol por litro. Veja que ao comparar com esse outro, 10 a menos 4 e 10 a menos 5, esse sal aqui, agora passou a ser o menos solúvel. Falta agora comparar com o último. Vamos que vamos. Olha só. Mesmo procedimento. No início coloquei uma quantidade N0 lá do sal. Não havia íons inicialmente. Dissolve o que a gente chama da solubilidade. Vai liberar aqui S de cálcio, 2 S de fluoreto. Terei a sobra aqui. E aí ficará S e 2 S. Veja que a expressão da constante de equilíbrio será a concentração do cálcio vezes a concentração do fluoreto ao quadrado. Constante de equilíbrio, concentrações de produtos sobre reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente, sólidos não entram. Substituindo, concentração de cálcio é a própria solubilidade. Concentração do fluoreto ficou o dobro da solubilidade, porém fica elevado ao quadrado. E assim, eu tenho uma relação que KPS é igual. 2 ao quadrado é 4, S ao quadrado vezes S, S ao cubo. Veja, passando 4 dividindo, temos que S ao cubo vai ficar KPS dividido por 4, aplicando a raiz cúbica. Raiz cúbica de KPS sobre 4. Veja, o valor de KPS, 4 vezes 10 a menos 12. Substituo esse cara aqui. 4 vezes 10 a menos 12 dividido por 4 dá 1 vezes 10 a menos 12. E então teremos raiz cúbica de 1 vezes 10 a menos 12. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 10 a menos 12, só dividir, vai ficar 10 a menos 4 mol por litro. Portanto, pessoal, comparando os valores de solubilidade, o menos solúvel foi o fosfato de magnésio. Repito, não posso afirmar que o de menor KPS é o menos solúvel. Aqui coincidiu. Coincidiu. Vou dar um exemplo. Se aqui fosse 108 vezes 10 a menos 10 a menos 20, por exemplo, continuaria sendo menor KPS. E teria dado a mesma solubilidade dos outros dois que nós encontramos 10 a menos 4. Entende? Então, cuidado. Cuidado. Comparar KPS, posso afirmar que o de menor KPS é menos solúvel se forem sais da mesma proporção iônica. Se não forem, eu preciso determinar a solubilidade e comparar os valores de solubilidade para dizer qual é mais ou menos solúvel. Vamos analisar as alternativas. Observe aqui comigo. Veja, como eu estou em busca do menos solúvel, de acordo com o contexto, encontramos ali o fosfato de magnésio. Nesse caso, alternativa A. Beleza? Questãozinha mais complexa, não é isso? Valeu!